Olá, amigos do Top Saúde TV. Em 30 segundos, mais um programa para você, telespectador, trazendo informações sobre fisioterapia desportiva e suas atuações. No programa de hoje, eu recebo o fisioterapeuta Dr. Kleber Lumertz para falar um pouquinho sobre fisioterapia desportiva. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre a Clinimagem. Pessoal, vocês sabem que a Clinimagem está aqui em Araranguá, na rua ao ladinho do Center Fábricas. É muito fácil. Para quem quiser então agendar o seu exame, pode discar no 0800 647 2001. Lá você vai contar com a melhor equipe especializada para atender a sua saúde. Voltando aqui então, hoje eu recebo meu amigo, ele que é o Dr. Kleber Lumertz. Tudo bem, Kleber? Tudo bom, Elia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço o convite, né? Então, estamos chegando perto do verão, tá? E esse tema vem bem ao encontro da estação, que seria sobre a fisioterapia desportiva. Então, vamos explicar para o pessoal de casa o que ela significa. Bom, na verdade, Elia, assim, a fisioterapia é uma área da medicina que tem como principal objetivo recuperar as pessoas que geralmente sofrem lesões de um modo geral. A atuação ela pode ser da área neurológica, geriátrica, ortopédica, respiratória. No caso, no tema de hoje, como a gente vai abordar as lesões provenientes do esporte, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a atuação da fisioterapia dentro, né, dessa especialidade que seria as lesões provenientes do esporte, né, e obviamente entra a parte de ortopedia e traumatologia, né? É verdade, e é muito comum as lesões acontecerem, né, Kleber, porque as pessoas estão agora, principalmente chegando perto do verão, as pessoas começam a se antenar um pouquinho mais, querem estar na beira da praia, desfilando com seu calção, seu biquíni, e às vezes acabam se machucando por não saber exercitar o seu corpo corretamente, né? Perfeita colocação, Elia. Assim, o que a gente percebe, na verdade, hoje no esporte amador, né, que na verdade o foco não é o esporte profissional, que eles têm uma assistência diferenciada, né? Mas as pessoas que praticam o esporte amadoramente, né, elas têm como consequência, às vezes, pela falta de informação, esses distúrbios ortopédicos, né, que às vezes acabam limitando a própria atividade e às vezes trazendo consequências que impossibilitam o mesmo ou a mesma de praticar o esporte, né? Gerando com o tempo lesões que podem vir a cronificar, ou seja, chegar num estágio onde a debilidade da estrutura óssea ou muscular, no caso, torna-se difícil a recuperação. Então é importante a fisioterapia tá atuando na parte preventiva também, que a gente vai estar abordando mais na frente. Isso, né? Essa orientação ela é muito importante para o pessoal de casa, mesmo porque não são todas as pessoas que podem ter um fisioterapeuta à sua disposição, né? Apenas jogadores de futebol, jogadores de vôlei, esses sim contam com uma equipe super profissionalizada para trazer as orientações corretas sobre o seu corpo. Com né? certeza, até porque eu sempre digo que a maioria dos pacientes que me procuram, eles procuram já numa fase mais tardia, por quê? Geralmente para conter despesa, né? A gente sabe que todo profissional gera um tipo de despesa, né? Principalmente financeira. Então, automaticamente, falando no quesito profissional, geralmente, os profissionais que atuam no esporte a nível mais superior, vamos dizer assim, ao amador, geralmente a assistência médico, né? Médica profissional é bem mais atuante, melhor dizendo, desculpa. E então eles têm uma equipe bem forte bem completa, né? Completa, que dá um suporte, na verdade, né? Diferente das pessoas que praticam no dia a dia, né? É verdade. Mas nós como fisioterapeuta, não sou eu, na cidade nós temos vários fisioterapeutas bem qualificados e eu acredito que é uma questão de opção, é o procurar e ser bem orientado, né? É verdade, bem tratado também. Com certeza. Mas conta pra gente como é que a gente pode prevenir então essas lesões, se prevenir da fisioterapia desportiva. Bom, Elia, assim, eu sempre comento com meus pacientes a seguinte questão, o que é prevenir, o que é fazer certo? Eu sempre digo que existe um divisor de água, existe uma diferença bem grande entre fazer e fazer bem feito. Correr emagrece? Depende. Depende da frequência, da duração, da intensidade, se está bem assessorado ou não.
terreno, calçado, tudo isso são aspectos que devem ser levados em consideração. Por quê? Eu já vi várias pessoas praticarem atividade física e não atingir o objetivo. Por quê? Elas dizem, mas eu estou correndo, eu estou caminhando e não estou conseguindo atingir o objetivo. Que no caso, geralmente, é o emagrecimento e a estética. Por quê? Algo errado ela está fazendo. Ou seja, ou não está fazendo com a intensidade, com a frequência correta, né? Então, são esses fatores que influenciam na melhora ou não. Então, é o que eu chamo de princípio da especificidade. Então, como é que a pessoa faz para atingir o objetivo? Geralmente procurar um profissional para que esse profissional dê as orientações cabíveis para que ela atinja o seu objetivo. E a fisioterapia desportiva, ela entra, né, dentre a equipe multidisciplinar, que tem um nutricionista, um médico, né, seja ele a especialidade qual for, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, né, que são os profissionais mais atuantes na área esportiva, que vão dar todo o assessoramento à pessoa que pratica. Kleber, então, a parte da prevenção está ligada não só aos profissionais que têm que estar aliados à pessoa, né? Sim. Mas na parte da fisioterapia, então, mais especificamente, como que a gente pode, então, cuidar para que não aconteçam lesões, né? Aquela famosa viradinha no pé que machuca o joelho, o sobrepeso também que acaba atrapalhando na parte da corrida, né? Acaba machucando ali. Então, conta pro pessoal de casa como é que a gente pode estar, então, hoje se cuidando. Então assim, eu acredito que o profissional da fisioterapia, ele tem que, primeiramente, a pessoa ela tem que procurar. Eu sempre digo, às vezes a pessoa assim, mas eu tava fazendo e só fica, eu tava e não procura quem tem que procurar. No caso, como o nosso direcionamento é para a área da fisioterapia, eu sempre digo, procure um fisioterapeuta, tá? Que ele vai te dar o assessoramento. Então tu vais procurar o fisioterapeuta e vais relatar para ele qual é o teu objetivo. Sim. E mediante os objetivos, ele vai traçar um programa de treinamento que consiga prevenir esses efeitos deletérios, né, que são diferentes de lesões, mas acabam sendo uma consequência da atividade física. Hoje, por exemplo, o super treinamento ou overtraining, que a gente chama, que é o excesso de treinamento, que geralmente nessa época do ano as pessoas começam a realizar. E se sobrecarregam também, porque tem a rotina do trabalho, depois as pessoas querem ganhar ou perder, no período curto de tempo. Ou perder aquilo em pouco tempo. Então, consequentemente, a esse super treinamento ocorrem as lesões. Então, uma simples orientação para a pessoa que está praticando atividade física, tipo, cuidado com a intensidade e a duração das tuas atividades, que elas vão trazer efeitos. E não tem. A regra é clara, como diz o nosso comentarista da Globo. O excesso, o teu corpo ele tem um limite. Se tu extrapolar esse limite, ele vai trazer as consequências. E as consequências são desde um entorse de tornozelo, um estiramento muscular, em pessoas mais idosas, por exemplo. Pulso também. Também. Tá? Daí aquela questão da especificidade. Qual esporte que tu estás praticando? É caminhada? É corrida? É ciclismo? É surf? O surf? É o tênis? Sei lá, é a musculação? Então, de acordo com a atividade que a pessoa... que a pessoa estiver exercendo, é que o profissional da fisioterapia vai estar atuando. Viram, pessoal? Nós vamos aos comerciais e já voltamos com o segundo bloco do Top Saúde TV. Lembrando que aqui no meio do programa você vai curtir o quadro Qualidade de Vida com a psicóloga Alcioneia de Almeida Scremin. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. A Clean Imagem conta com equipamentos de última geração, bem como mamografia digital, ultrassom, raio-x digital, tomografia computadorizada, densitometria e o mais sofisticado equipamento de ressonância magnética de campo aberto. Equipe altamente especializada para melhor atendê-lo. Clean Imagem, seu bem-estar é nosso melhor diagnóstico. Acesse www.cleanimagem.com.br.
Imagine você numa maravilhosa praia, ou passeando em montanhas encantadoras, ou ainda curtindo rios, cachoeiras, talvez num grandioso hotel, num belo cruzeiro ou numa aconchegante pousada. A Tahiti pensa em todos os detalhes para levar você com segurança aos melhores roteiros do Brasil e do mundo. Visite nosso site ou venha pessoalmente idealizar o seu roteiro com a gente. Na Avenida Coronel João Fernandes, 166, no centro de Araranguá. É a Tahiti realizando os seus sonhos. No quadro Qualidade de Vida hoje, vou abordar a ética. Ética tem tudo a ver com a arte de saber viver e de cuidar-se. Para ter essa compreensão, é necessário saber o que fazer para ter uma vida saudável. Preste atenção. O nosso corpo, ele produz uma energia organísmica e que nos impulsiona à satisfação de nossas necessidades, de nossos desejos, dos nossos apetites. No entanto, diante das circunstâncias de vida, muitas vezes somos pegos de surpresas e encontramos barreiras para a concretização dessas necessidades. E aí vem angústias, vem incertezas, vem dúvidas. Tudo isso porque somos regidos por dois eixos, a subjetividade e a objetividade. A subjetividade, para quem não entende ou não lembra, é aquela parte interior, onde lá no fundinho, lá no nosso coração, estão os nossos sentimentos. E a objetividade é aquilo que está fora de nós, é o nosso ambiente, é o exterior. Portanto, se alguma situação adversa à nossa vontade, ela pode sim influenciar os nossos sentimentos, os nossos sistemas de contato. Quero chamar a atenção para uma brincadeira. Quem já não brincou de cabo de guerra? Imagine isso no nosso organismo, isso fazendo parte do nosso dia a dia. Quando, diante de uma vontade, diante daquele apetite, daquela coisa gostosa, aquela vontade de se saciar diante de alguma coisa, vem, mas eu não posso fazer isso, porque se eu faço isso, alguém pode dizer alguma coisa. Não, é a outra força, vai que tu consegue, tu não podes deixar o que tu pensas em conseguir de lado, luta, mas a força contrária, que é aquilo que a gente tem como os nossos vampiros emocionais, ela vem devagarinho e vai nos afetando a cada tomada de decisão, a cada atitude. Não, tu desiste, tu não podes fazer, tu não podes dar continuidade, mas como? E se não der certo? Mas eu acho que isso não vai ser bom para ti. E a pessoa fica entre duas situações. Só que nós não podemos esquecer de Sartre. Ele nos diz que nós temos o livre-arbítrio. Portanto, nós temos que usar da nossa liberdade, temos que explorar a nossa natureza e não podemos em nenhum momento nos tornar escravo dela. Agora, eis a questão. Você está a favor de você ou a favor de outras pessoas ou dos costumes, quem sabe? Mas que costumes que são esses? São essas as suas vontades? Existem situações em que pessoas chegam para nós, terapeutas. Puxa vida, eu fiquei muito magoado com a pessoa que me traiu, que agiu de desonestidade. Desonestidade? E você? Você está sendo honesto em todos os momentos com você? Você tem admitido sim as suas vontades? Quantas vezes você tem dito sim?
Quantas vezes você tem dito não? Então, gente, coloque na balança o que está pesando mais. Você tem se permitido mais não ou mais sim? Ah, mas se você tem se permitido mais não, a vida de você está colocando nas mãos de quem? Quem é que está dirigindo a sua vida? E aí tem outra. Pessoas assim vivem reclamando do que faz, vivem reclamando do dia a dia, vivem reclamando da vida. Mas como? Não assume a sua vida? Tem como reclamar de alguma coisa? E tem outra. Quantas vezes falha e está sempre procurando um culpado para as suas responsabilidades? Até que ponto você tem assumido as suas responsabilidades? Você que está aí no outro lado, está se respondendo? Afinal, você tem ética? Qual que é a sua ética? Eu também quero destacar aqui, em algumas falas, em alguns encontros, alguém que me dirigiu a palavra e quando foi questionada a questão ética de uma dada pessoa, ela respondeu: não, eu não tenho ética, porque não me é pedido. Aí eu pergunto para você, ética se pede ou ética se tem? Quantos % de ética você tem? Enfim, para fazer escolhas, você tem que atribuir valores. Atribua valores para a sua vida, para o que você quer com ela. Se você não está contente, mude o rumo da direção da sua vida, da sua história, mas mude. Não fique aí parado. Não fique aí esperando. Aristóteles já dizia, a mola principal para o despertar, para o desenvolvimento da ética, são as potências. Você tem desenvolvido o seu potencial? Desenvolva. O mundo aqui espera por você. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre a Corupele. A Corupele está situada ali na loja da Barranca, na BR-101. Você pode ainda garantir o seu look de inverno, com esse tempo meio estranho, instável. Você ainda pode ir lá e conferir a quantidade e a qualidade do couro que só a Corupele oferece. E também a Vuelo Jeans. A Vuelo Jeans tem uma coleção arrasadora. Você pode garantir o seu look lá no Center Fábricas Araranguá. Passe lá para conferir, que está muito lindo e eu assino embaixo. O programa de hoje recebe o convidado, ele que é fisioterapeuta, o Dr. Kleber Lumertz. Nós estamos falando um pouquinho sobre fisioterapia desportiva. Kleber, dando continuidade ao nosso assunto então, vamos explicar para o pessoal de casa então sobre essas lesões. Bem, Ellen, então, hoje dentro da área desportiva, da área de atividade física, nós temos diversas, patologias ou problemas, que ocorrem devido a não somente a má execução do exercício, mas em decorrência de outros fatores, que a gente pode colocar idade avançada, despreparo físico, gênero também influencia. Sedentarismo também? A pessoa que é sedentária, geralmente ela não pratica muito exercício, então em via de regra, quando ela vai começar a praticar, ela já não tem uma capacidade física compatível, às vezes, com aquela atividade que ela almeja. Então é aquela questão que nós colocamos no bloco anterior, assim, de a gente enfatizar e priorizar que necessita a orientação de profissionais antes de iniciar o exercício, tá? Mas falando das principais lesões que comprometem as pessoas que praticam atividade física. Dentro da tabela, hoje, nós temos algumas patologias, dentre elas, por exemplo, quem faz... É aquela velha questão. O que tu praticas? Dependendo do que tu praticas... Cada caso é um caso. Quem surfa tem muito problema, dor nas costas, lombalgia, coluna, ombro, Quem pratica futebol, lesões na coxa, lesões no tornozelo, joelho. Quem pratica basquete, problemas também de ombro, em tênis, vejo muito paciente com problema de ombro, problema no cotovelo, pulso, por quê? De acordo com a atividade que ela executa, por exemplo, o tênis executa muito movimento com os braços, com os membros superiores. Quem surfa usa bastante força nas pernas, na coluna. No caso, como
seria mais importante a gente enfatizar os problemas oriundos da caminhada e da corrida, que é o que o pessoal mais pratica próximo ao verão, né? Então, dentre as principais lesões, entorse de tornozelo. Em que tipo de situação a gente ocorre o entorse de tornozelo, né? É o famoso virar o pé, que o pessoal fala, virei o pé, né? Um calçado inadequado, um terreno com superfície irregular, né? A falta de condicionamento. Em que ponto entra essa falta de condicionamento? Um reforço muscular. As pessoas que praticam atividade, ela tem que ter um complemento. Eu pratico, por exemplo, caminhada, mas eu tenho que reforçar a musculatura da perna. Entende? Fortalecer bem a famosa batata da perna, que o pessoal chama, né, a panturrilha, né? Fortalecer a coxa, para quê? Para que ela dê suporte para quando a pessoa estiver caminhando não vir a sofrer. É claro que independentemente se a pessoa tem ou não um bom condicionamento físico, a lesão ela ocorre independente desses fatores. Mas quanto melhor o reforço, melhor os cuidados, mais difícil da gente ter, né, essas patologias em decorrência do E essas do algias, o que é? São dores? Algia, na verdade, dentro da própria gramática, né, o sufixo algia significa dor, né? Então nós temos artralgia, que seria dor na articulação, nas articulações, lombalgia, dor na região lombar da coluna, cervicalgia, gonalgia, que seria no joelho. Então o sufixo algia, dentro da medicina, significa dor em algum lugar do corpo, né? As pessoas que praticam caminhada, por exemplo, com sobrepeso, geralmente o impacto ele pode levar a uma lombalgia. Como ela é a última região da nossa coluna, ela é a que sofre mais impacto. Certo. E com excesso de peso na região ventral, abdominal, automaticamente a coluna é sempre sobrecarregada devido ao impacto, né, e à proeminência abdominal que leva a uma hiperlordose na região da coluna lombar. Pessoal, prestem atenção nas dicas do Kleber Lumertz. Kleber, e a respeito do ligamento? É possível recuperar um ligamento através da fisioterapia? Na verdade, antes de... Te pergunto isso porque as pessoas associam muito apenas, rompi um ligamento e eu tenho que me operar. Isso. Né? Então elas estão sempre associando apenas com a ortopedia. Eu vou buscar um médico. Então, antes de buscar um médico, será que não se faria necessário ir atrás de um fisioterapeuta especializado? Antes de mais nada, antes de responder a pergunta, Eli, é importante as pessoas de casa saberem que existe diferença entre tendão e ligamento e nervo, né? Eles fazem uma associação direta, parece que tudo é a mesma coisa, são totalmente distintas. Sim. Um tendão, ele liga um músculo ao osso. Um ligamento, ele liga um osso ao outro, geralmente em articulações. Para fazer o quê? Estabilizar estaticamente aquela articulação. Quantos ligamentos nós temos no corpo? Uma infinidade. Todas as articulações possuem ligamentos. E o nervo, na verdade, que é uma via de acesso neural para conduzir o impulso nervoso do cérebro para o músculo executar um movimento, né? Ou passar a informação do meio externo para a parte interna do corpo, o cérebro. Enfim, então assim, relatadas essas três estruturas, falando do ligamento em si, é possível reconstruir um ligamento? É possível, sim, de forma geralmente cirúrgica quando ele é rompido totalmente. Mas a recuperação dele? A recuperação dele, assim, um exemplo, vamos falar de entorse de tornozelo, que é um mal que afeta bastante as pessoas que praticam atividade física. Nós temos vários ligamentos no nosso tornozelo. Um dos que mais são comprometidos é o que chama de ligamento talofibular anterior, né? O nome é bonito, né? É um ligamento que geralmente quando a gente torce o pé para dentro, né? Quando a gente faz um processo de inversão do tornozelo, ele estira como se fosse uma borrachinha, ele chega no limite e acaba rompendo parcialmente ou na sua totalidade. Geralmente as pessoas devem procurar a orientação de um ortopedista para fazer um diagnóstico clínico para posteriormente entrar com a fisioterapia, né? A maioria das pessoas negligenciam às vezes o atendimento ortopédico nessa fase exatamente por aquela questão que nós falamos, questão de custo. Então geralmente procuram pessoas que não estão habilitadas, né, que fazem a famosa, dizem que a gente usa, o pessoal usa esse jargão, o nervo fora do lugar. Eu sempre falo para meus alunos também, eu dou aula e eu sempre falo, o nervo não sai fora do lugar com entorse, na verdade. Então, na verdade, aquele edema que fica na região, aquele inchaço que fica na região, é que causa aquele desconforto às vezes. Então é importante a orientação de um profissional ortopedista e posteriormente a fisioterapia entra na recuperação desse paciente lesionado. Tá certo. O nosso tempo está acabando, que pena. Mas então eu vou pedir para você, Kleber, deixar o seu contato, explicar para o pessoal de Araranguá que não te conhece, onde é que você atua.
Então, na verdade, o meu local de atuação fica na Clínica Fision, né? Sou proprietário. Ela fica na Avenida 15 de Novembro, 1990, bem de frente à primeira DP, próximo ao Grêmio Fronteira, né? Muito perto, muito bem fácil. Bem pertinho a achar, né? É uma área central. Atendemos a planos de saúde particular. Se algum dos telespectadores tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa estar esclarecendo, pode procurar que as portas estão abertas. E o telefone? O telefone da clínica é o 3527-0786, né? 3527-0786. Pode ligar em horário comercial, que as portas estão abertas para qualquer paciente ou pessoa que necessitar de minha ajuda. Tá certo, eu agradeço a sua presença aqui. E outro momento vou te convidar, ratificar aqui o seu convite para que você retorne ao Top Saúde. Com certeza. Para que a gente explane aí sobre outro assunto. Que bom, Ellen. Obrigado pelo convite, tá bom? Eu agradeço a audiência de você, telespectador, e o aguardo no próximo programa Top Saúde TV.